Falando ainda sobre o que aconteceu, a queda desse helicóptero na Grande São Paulo, a gente vai trazer uma entrevista agora para nos ajudar a entender os fatores que podem ter contribuído. Lembrando que é tudo hipótese ainda, né? Com base, é claro, na experiência dessa conversa do Maurício Pontes, que é especialista em segurança de voo. Maurício, as investigações se iniciam ainda muito cedo para apontar algum caminho, mas eu gostaria, Maurício, de tentar esclarecer alguns pontos contigo. Eu começo perguntando, bem-vindo ao nosso Bastidores CNN, antes de tudo, se já é possível identificar algum indício do que pode ter acontecido. Reiterando aqui, são hipóteses, né? As investigações que vão apontar o que de fato aconteceu. Boa tarde, Tainá, apesar da tarde triste, né? Não é possível indicar nenhum indício. A investigação é um processo que precisa ser muito meticuloso, ele precisa ser descontaminado de qualquer indício mesmo, de qualquer hipótese que, de alguma maneira, se apresente nos primeiros momentos como alguma coisa que nos chama muito a atenção, porque isso pode nos levar numa direção errada e existem desdobramentos também. Por exemplo, se você fala que um avião caiu por fator meteorológico, o que exatamente na questão meteorológica levou a um mau resultado? E aqui eu não estou pressupondo que a meteorologia tenha sido um fator contribuinte. Como nós sabemos, né, e a CNN vem fazendo um excelente trabalho esclarecendo isso ao público, não só os acidentes aéreos, tudo na vida é uma cadeia de eventos. Não, nada acontece por uma causa, a gente nem usa essa expressão, a gente usa fatores contribuintes. E o que poderia ter acontecido em função do fator contribuinte meteorologia, se fosse o caso? Mas é muito prematuro, a gente está na fase de ação inicial, que acontece no local, mas também acontece remotamente. No CENIPA, não tenha dúvida de que especialistas, de que pessoas com os conhecimentos mais distintos que você possa imaginar, já estão trabalhando em cima de dados, de uma série de matérias que se referem ao fator humano, ao fator material e ao fator operacional. Agora, ontem à noite, Maurício, essa região onde houve a queda do helicóptero, ela foi atingida por muita chuva, né? Em todo o estado, praticamente, a gente viu isso acontecer. Eu queria que você explicasse para a gente sobre essa condição. Como que pode a chuva, o mau tempo, ter interferido no voo? E mais do que isso também nas buscas. A gente ouviu relatos do piloto aos bombeiros que foram resgatá-lo, dizendo que eles conseguiram sair ali da aeronave, foram buscar um abrigo próximo, mas a região da mata é de difícil acesso, né? Então, os bombeiros mesmos precisaram esperar esse mau tempo passar para poder chegar até essas pessoas, dar início às buscas. Então, para um caso e para o outro, eu queria que você explicasse como o mau tempo pode ter atrapalhado, né, a condição de voo e, consequentemente, o resgate das vítimas. Bom, vou começar pela mais simples. Um trabalho como esse, de resgate, naturalmente precisa de visibilidade, precisa de terreno firme, precisa de uma série de coisas, inclusive até mesmo para que helicópteros de salvamento possam se aproximar e executar a sua missão. Então, a dificuldade é essa, o acesso à segurança. Então, é muito difícil fazer o trabalho em condições meteorológicas adversas. Com relação de que maneira a meteorologia pode ser um problema a ser considerado, não há muito o que se dizer, dada a complexidade do aspecto meteorológico. Essa é uma aeronave muito robusta, Tainá. Pouca gente sabe, apesar de ser um helicóptero, ela é produzida pela divisão de asa rotativa da Airbus.
ou seja, que já é um selo de segurança, de credibilidade, de robustez muito respeitado. As aeronaves são feitas para voar em condições adversas, naturalmente que há limites para isso, mas condições como baixa visibilidade são mitigadas a partir de instrumentos, condições de gelo, condições de todo tipo de fenômeno meteorológico é previsto e mitigado com tecnologia, treinamento, capacidade decisória, perfil da missão. Então, sendo este um fator contribuinte, para a gente chegar em como isso, se for o caso, possa ter interferido na operação, muito, mas muito prematuro mesmo. Quanto tempo, Maurício, deve levar uma investigação para um acidente desse porte, já que o CENIPA confirma que deu início às investigações hoje? Excelente pergunta, Tainá. Eu acho que o maior dilema dos investigadores, né? Eu sou formado investigador pelo CENIPA, não falo aqui pelo CENIPA, sou assessor executivo da Abrapac, mas como piloto e investigador dessa escola, que é uma referência mundial em investigação de acidentes aeronáuticos, nós vivemos um grande paradoxo, porque nós não só não podemos errar, como nós não podemos deixar escapar nada. Então, por quê? O que a sociedade recebe em troca desse cuidado é uma garantia maior de segurança para os próximos voos, né? Diz-se muito que a aviação aprende com seus erros. Ela não aprende só com os erros, viu? É até uma informação interessante de passar ao público. Tudo que não chega a acontecer, mas que poderia ter acontecido, também é reportado e também é investigado. Mas no caso em tela, o que nós podemos dizer é que nós queremos descobrir o mais rápido possível para evitar uma reocorrência, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ser muito cautelosos, muito científicos, muito pacientes para não chegar a conclusões erradas. Pelos protocolos, em 30 dias deve sair o relatório preliminar, mas uma investigação ela não tem prazo. Tá? Então, uma investigação de um grande avião, de um acidente muito complexo, pode levar anos. Em média, nós temos investigações que levam um ano, um pouco mais do que isso, mas é um número difícil de afirmar, porque tudo tem que ser levado em conta, entrevistas. É realmente um trabalho de pesquisa científica muito demandante. Agora, Maurício, eu queria que você trouxesse um pouco de informação também sobre o modelo desse helicóptero, né? Quais são as características da aeronave? Olha, é uma aeronave extremamente versátil, como eu disse, né? Extremamente segura. Ela foi baseada num avião que contribuiu muito para a cobertura jornalística aérea, que é o Esquilo, né? Um helicóptero que é bastante conhecido, bastante popular no Brasil. É um derivado que é muito mais robusto, muito mais tecnológico, muito mais seguro. É uma aeronave diferente, né? Ela é apenas um descendente do Esquilo, que é um helicóptero extremamente popular, mas o EC-130 é um helicóptero que tem um excelente recorde de segurança, um excelente ranking de segurança e que não jamais trouxe qualquer tema que pudesse nos fazer desconfiar de alguma coisa que pudesse nos trazer algum tipo de aflição. É uma aeronave perfeitamente segura. As pessoas ficam um pouco cansadas de ouvir a gente falar que uma aeronave é segura. Mas por que elas são seguras? Porque, assim como na indústria nuclear,
a indústria aeronáutica e aeroespacial é a indústria mais regulada do mundo. Então, para algo voar, são feitos muitos testes, são feitos muitos exames e certificações que continuam ao longo da vida da aeronave, conforme ela vai amadurecendo. Então, as aeronaves, de maneira geral, são todas seguras. Quando uma aeronave apresenta um problema e acontece um acidente, ela vai se tornar mais segura a partir da investigação. Mas não é o caso. Não existe nada que desabone esse helicóptero. Ao contrário, é um helicóptero popular e muito querido. Ô Maurício, e sobre os sobreviventes, né? A gente ficou um tanto impactado, primeiro porque a menina, filha do casal, de 11 anos de idade apenas, né? A gente fica até arrepiada, assim, de pensar como é que ela tá e como é que foi, né? Essa força dessa criança diante da tragédia, vendo os pais mortos, sair da aeronave, buscar abrigo, esperar por tantas horas a aflição dessa menina, que teve ali o apoio do piloto. Isso também chama a atenção, né? Infelizmente, quando a gente costuma dar esses casos, a morte do piloto ela é recorrente. Então, dá para a gente trazer um pouco de contexto, o que pode ter feito a vida dessas pessoas terem sido preservadas, né, em detrimento, infelizmente, do casal que morreu, Maurício? Sem ter acesso às evidências, Tainá, é muito difícil dizer o que proporcionou a sobrevivência de duas pessoas e a fatalidade de outras duas pessoas. O que eu posso te dizer, num contexto geral, é que as aeronaves têm se tornado cada vez mais robustas a partir de materiais mais fortes, mais resistentes, mais resilientes. Isso está acontecendo de uma maneira muito significativa na aviação que o usuário está habituado nos aviões de grande porte. No caso do helicóptero, eu não me arriscaria a dizer que esse é um fator de sobrevivência. Eu apenas aproveito a sua fala para tocar em dois assuntos. Primeiro, eu não queria deixar essa entrevista sem manifestar o meu pesar, a minha tristeza, a minha solidariedade, minhas preces e meus pensamentos a todos que foram afetados, porque existe toda uma comunidade, né, no entorno dessas pessoas, amigos, familiares. É realmente uma situação que nos afeta bastante. Eu mesmo perdi muitos amigos ao longo da minha carreira e conheço isso. Existe uma coisa muito importante que é pouco falada, que é a assistência a vítimas e familiares de vítimas de acidentes aéreos, que é uma prescrição normativa da ANAC que envolve até o apoio psicológico para aqueles que foram afetados, sejam familiares ou vítimas. O que eu poderia te dizer é que é realmente uma situação que nos afeta profundamente, mesmo sem contato direto com o acidente, e ficam aqui meus pensamentos e preces. Faço das suas palavras as minhas, Maurício. Estamos todos aqui muito comovidos e agora solidários também a essa criança de 11 anos que perdeu os pais. Obrigada, Maurício Pontes, especialista em segurança de voo, conversando com a gente sobre a queda desse helicóptero na Grande São Paulo, trazendo esclarecimentos necessários ao nosso Bastidores CNN. Até uma próxima, Maurício. Até uma próxima, Tainá. Obrigado pela oportunidade e bom trabalho.